Coloque na internet para ajudar os próximos alunos aí. Assim, pela dificuldade que a gente teve, né? Graças. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, o conceito, para poder a gente entender o que é que seria esse estruturalismo, né? É o modo de falar. Ele surgiu na França ao longo dos anos 50 e 60, as três pessoas de maior nome em relação a defender essa política, essa teoria, foi Roger Bastide, Lévi-Strauss e Sucy. Mas é porque ele lido assim. Sucy. Isso. Então, porque esse estruturalismo ele vive na sociedade brasileira até hoje, né? Ao longo das pesquisas de trabalho que a gente fez, a gente detectou que a Universidade Estadual de São Paulo ela foi fundada em 1930 e aí houve uma certa necessidade do Brasil evoluir em relação à modernidade, em relação ao conhecimento filosófico, e o professor também pode me auxiliar em relação ao Brasil. Ele não tinha professores na área de ciências humanas, certo? Então o Brasil teve que trazer professores de franceses, porque franceses, né? Poderia ser de qualquer país do mundo, mas é porque a França naquele ano de 1930 estava no auge, no ápice do conhecimento, digamos assim, evoluído em relação aos outros países. Então não foi só questão de moda, não, foi questão mesmo de tentar melhorar a nossa educação, né? E trouxe o Roger Bastide e esse Lévi-Strauss, da linguagem brasileira, entendeu? Mas eu posso registrar, não tem problema. Agora sim, eles dois foram convidados a lecionar essa parte de ciências humanas aqui no Brasil, e aí por isso que surgiu esse pensamento estruturalista. Agora eu vou falar aqui o pensamento de cada um, né? O Sucy, ele tinha um pensamento mais voltado para a área de ciências humanas, mais linguística. No que eu li, parecia assim que ele não deu tanto valor ao conhecimento dele, pois quem escreveu, contou sobre a história dele foram alunos dele, 2 anos depois da morte dele, que fizeram um livro falando sobre uso de linguística geral. Na teoria de Bastide, em 1959, a palavra estrutura vinha do verbo estrutura e construir. Resumindo, o pensamento dele era mais ou menos como a construção de um edifício. Era que a gente construía por partes, começava do alicerce, levantava as paredes e depois cobria. Mas assim, cada parte tem um significado para o todo. Esse é o pensamento em comum entre eles três, que se eu mudar o começo da história, o final da história já vai ser totalmente diferente. Se eu mexer em uma das partes, o todo vai ser diferente. Já no estruturalismo do francês, Claude Lévi, o seu mais celebrado representante, especialmente em seu estudo, foi sobre indígenas no Brasil. Ele falava sobre a busca de harmonias insuspeitas. Assim, quando ele veio para o Brasil, ele queria mudar esse pensamento, né, de 1930, que era a época que ele dividiu em 2 sociedades, a primitiva e a civilizada, que a gente tinha esse pensamento de que o primitivo era inferior, né? Então ele saiu lá de São Paulo, capital, e se mudou para Amazonas, e foi viver numa tribo indígena como um índio mesmo. Ele passou anos lá vivendo como índio, né? E no final ele teve como provar cientificamente, né, que é o que importa aqui, nós estamos estudando para isso também, que todos nós pensamos iguais, dependendo só do meio do campo que nós estamos. Se eu cito um exemplo aqui para vocês. Eu posso
falar diversas coisas, diversos modos, ter outros gostos, outros valores, e a pessoa que mora em outro lugar, no caso o índio teria os dele, e para nós eu seria estranho para os índios e os índios seriam estranhos para mim. Mas no final, a mente humana, ela pensa igual, né? E nos dois estágios. Já Susi, ele defendia que a linguagem deveria ser uma ciência estudada de forma estrutural e subdividiu em 3 fases, falando de estruturalismo. Ele falou sobre Parole e Lang, né? Que Parole seria uma linguagem de forma geral, tipo a linguagem portuguesa. Todo mundo fala português, estamos aqui no Brasil e todo mundo nascido aqui fala português, mas a fala seria uma coisa individual, né, de cada um. O meu bacana é o legal dele, é o caramba dele ali, e cada um fala uma coisa, mas o significado é que a gente quer falar que alguma coisa é legal, entendeu? Então a forma de cada um falar aqui é diferente, mas a gente acaba entendendo, né, o significado do que o outro quer falar. Já nesse diacronia e sincronia, como o estruturalismo ele era contra a fenomenologia, né, porque ele acreditava muito que não precisava eu vivenciar aquilo ali para me poder tirar algum resultado dali, tirar algum significado dali. Acho que só observando já dava para mim aprender, né, dividindo as partes, estudando por partes e depois concluindo com o todo, né. E a diacronia, ela significa a evolução da língua, né. Ele estudou a diacronia como a língua escrita, né, que não se evoluía na época, até a década do século XIX, a linguagem ela era escrita, valia o que estava no papel, né, e algumas palavras hoje, no século XXI, já se tornaram tão estranhas para a gente que é necessário um dicionário para a gente tirar nossas dúvidas, para elas não ser mais utilizadas no dia a dia, né? E a sincronia é o momento da língua hoje, né? O cara chega para ti e fala assim, pô, tá maior zoado aí, ó. Na época lá ninguém ia saber o que era zoado porque não estava na gramática, certo? Aí a gente tem a necessidade de estar evoluindo, de estar colocando novas palavras nas gramáticas e assim atualizando. E ele também tinha falando sobre significante e significado. O significante é uma palavra que a gente dá, tipo mesa. O significado é aquilo que está já na nossa cabeça, né? Um conceito que já está já ali formado com cada um de nós. Se eu chegar para o Juarez aqui, falar, Juarez, pensa numa cadeira, cadeira, já está na cabeça dele, ele vai associar logo, senta numa cadeira, ele vai sentar. Se eu chegar e falar para ele assim, Juarez, senta no capete, ele não vai saber o que é, não vai saber onde é que é para ele sentar. Mas se eu disser para ele, Juarez, o capete é a cadeira, senta no capete, aí ele vai sentar na cadeira. Então, dá o significado, dá-se-á de acordo com a sociedade, de acordo com o que ela representa. Ele é um conceito de linguagem também e padronizado, né? E aí as nossas referências, eu acho que falei tudo que queria falar, porque geralmente quando a gente vê, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas é isso aí.